Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que estejam todos muito bem. Dando continuidade à nossa aula de microbiologia, nós vamos comentar um pouquinho sobre a teníase e a cisticercose, tá? Então, a teníase é uma doença causada pela tênia na sua fase adulta. Como vocês viram no vídeo que eu mandei para vocês, né? Conseguiram identificar como que é a coloração, o tamanho, né? As diferenças entre os tipos de vermes que eu mandei para vocês. Então, a teníase ocorre quando a tênia está na sua fase adulta. E tem de duas formas, tá? Tem a tênia solium, que é aquela específica do porco, que está presente na carne do porco, e a tênia saginata, que está presente especificamente na carne do boi, tá? Então, essa é a principal diferença entre uma e outra. Muitos indivíduos convivem, né, com o parasita e ele reside no intestino delgado, e a partir do intestino delgado ele vai se alimentando de todo o nutriente. Relembrando um pouquinho a anatomia, né? No intestino delgado é onde ocorre maior absorção de nutrientes. Por isso que muitas vezes causa desnutrição, causa anemia, tá? E na maioria das vezes, as tênias são chamadas de solitárias, como eu comentei na última aula. Por que solitárias? Porque normalmente elas vêm unicamente um verme presente, tá? Então não tem mais de um. E esse verme ele vai crescendo dentro do intestino delgado, aumentando de tamanho progressivamente, como vocês viram, né? Então o portador, ele apresenta o verme na sua fase adulta e apenas um verme. O que acontece? As tênias são muito competitivas, né, pelo habitat. Então, por isso que normalmente elas ficam solitárias, ou seja, fica apenas uma, tá? Ela tem a capacidade de realizar autofecundação. O que é a autofecundação? Criar réplicas, cópias, tá? Então ela não precisa de um parceiro para poder copular, para poder produzir os ovos, tá? Lembrando, pessoal, que a quantidade de ovos produzidos é muito grande, de 30 a 80 mil ovos, para ter a garantia de que pelo menos um vai sobreviver, vai crescer e se alimentar no intestino, tá? E o que acontece com o resto dos ovos? São eliminados pelas fezes. Por isso que é uma doença que ela é adquirida por via oral fecal. Então, o animal ou o ser humano que ingere, né, as fezes contendo esses ovos, tá? Normalmente a gente fala, nossa, que ser humano que vai ingerir fezes diretamente? É um pouco difícil, né? Mas o porco, por exemplo, ele se alimenta de resíduos que contêm muitas vezes fezes. E essas fezes estão com os ovos. E quando o ser humano ingere a carne do porco mal cozida, esses ovos estão presentes lá dentro. Então, automaticamente, o ser humano acaba adquirindo esse parasita, tá? Por meio dos ovos presentes nas fezes. Nesse caso, pessoal, né, que eu tô falando especificamente do porco, o que acontece? Ele é um hospedeiro intermediário, né? O hospedeiro definitivo é o homem. Então, o porco ele vai ficar, né, hospedando esse parasita por um determinado período de tempo. E depois vai contaminar, né, um ser humano. O que acontece de diferente no porco? Quando esses ovos são ingeridos por ele, eles vão penetrar no intestino delgado, vão penetrar pelo intestino e serão absorvidos para a corrente sanguínea. Desta forma, eles podem entrar em contato com os outros órgãos, tá? Fígado, vesícula, músculo. Por isso que quando a gente consome a carne, está presente lá essas larvinhas, tá? Lembrando, né, que eu comentei sobre larvinhas, o que acontece? A partir do momento que esses ovos atingem o seu estado larval, ele vira cisticerco. Por isso que a gente está falando hoje sobre
a cisticercose, tá? Que eu vou explicar como é que é essa transformação para vocês. Então, para vocês entenderem como que é esse fluxo, quando o homem ingere a carne do porco mal cozida, crua, tá? Contendo essas larvas presentes, ele vai ingerir essa carne com o período larval, tá? A partir do momento que é ingerida essa larva e ela atinge a fase adulta, já dentro, né, habitando no intestino do indivíduo, aí ela passa a ser teníase, tá? Então tem essa diferença. Aí ela vira a tênia, né? E a partir desse momento, ele se torna o hospedeiro definitivo. Os cisticercos, né, que são a fase larval, são muito parecidos com uma pipoca, com canjica, tá? Ah, Nicole, mas você falou que várias larvas penetram, né, no indivíduo. E aí, o que acontece? Normalmente elas são eliminadas pelas fezes, tá? Então, vai ficar apenas uma que vai atingir a fase adulta e o restante vai sendo eliminado pelas fezes. Se porventura essa tênia na fase adulta botar ovos lá dentro do intestino, será também eliminado pelas fezes, tá? Então, para vocês entenderem, né, detalhadamente como que funciona o ciclo de vida da tênia, eu vou explicar passo a passo para vocês. Vocês já sabem, né? Quando o ser humano ele vai ingerir os cisticercos, que estão na fase larval, essa é a primeira fase. Na segunda fase, já presente no intestino, a larva se liberta, se fixa por meio de ventosa, tá? Então, se vocês forem ver por curiosidade imagens, forem ver vídeos, que é bem interessante, vocês vão ver que a larva tem uma ventosa que ela vai fixar na parede do intestino, por onde ela vai se alimentar também, tá? E lá ela vai crescendo, se desenvolvendo, até chegar na fase adulta. Na terceira fase, que as larvas já estão mais maduras, possuindo testículos, ovários, o que acontece nessa fase? Ela vai gerar outras larvas que estarão grávidas e botarão ovos. Tem um nominho específico nessa terceira fase. Chama-se proglótides. Então, nesse período, essas proglótides maduras vão gerar proglótides grávidas e essas proglótides grávidas vão gerar os ovinhos. Esses ovinhos, normalmente, eles serão eliminados pelas fezes. E aí, ao ser liberado, né, vai ser liberado pela evacuação. Normalmente, quando é um animal, né, ele vai evacuar no solo, automaticamente vai contaminar o solo. Ah, mas o ser humano pode, né, contaminar o solo também? Também pode, se evacuar em local inapropriado, se estiver utilizando fossas, né, que não sejam adequadas, então pode estar contaminando o solo sim. E aí o problema é que um outro animal, né, o porco normalmente, vai consumir, se alimentar por meio desse solo que está contaminado com os ovos, tá? E quando esse animal é contaminado, ele vai ingerir os ovos eles vão penetrar pelo intestino e vão cair diretamente na corrente sanguínea, vão atingir pulmão, coração, fígado, vesícula, a musculatura do animal. E cada ovinho desse se transforma em larva, e essas larvas são chamadas de cisticerco. Como que vocês podem definir um cisticerco? É uma tênia em miniatura, tá? É o mesmo jeito da tênia, só que ela é em miniatura em várias quantidades. E no ser humano, né, assim como no animal também, mas no ser humano torna-se mais grave, porque o que vai acontecer? Vai ter uma autoinfestação dessas larvas, tá? Causando uma doença chamada cisticercose. E como essas larvas elas podem migrar, né, como eu comentei com vocês, então elas podem migrar para o cérebro, para o coração, para o fígado, para qualquer órgão, tá? A partir do momento que caiu na via hematogênica, entrou na corrente sanguínea, ela pode migrar para qualquer órgão. E aí pode se tornar uma doença fatal.
Com relação aos sintomas, pessoal, a sintomatologia, como que acontece? Muitas vezes o ser humano não percebe, não demonstra nenhum sinal e sintoma, tá? E os sinais e sintomas mais comuns que acabam ocorrendo é perda de apetite, apetite em excesso. Por que o apetite é em excesso normalmente? Porque como a larva, né, ela se alimenta por meio da parede do intestino, se alimenta dos nutrientes que são ingeridos pelo ser humano, o que vai acontecer? Vai ter uma deficiência de nutrientes. Então, vai acabar tendo essa fome excessiva, né? Pode ter enjoo, né, que são as náuseas, diarreias frequentes, perturbações nervosas, agitação, insônia e fadiga, tá? Pode haver também algumas situações mais graves, né? Anemia, desnutrição. E com relação à profilaxia, você já sabe que deve haver as medidas sanitárias para prevenir higienização das mãos, higienização dos alimentos, principalmente das carnes, né? Cozinhar totalmente a carne, não ingerir carne crua, ficar atento aos locais que vocês, né, que vocês ou os pacientes estão consumindo carne, se passam por um processo de fiscalização, se tem autorização, né? Se essa carne não é uma carne clandestina, né? Uma carne que é processada, é armazenada sem nenhum tipo de vigilância. Então, essas são as formas mais eficazes de profilaxia. E isso inclui, pessoal, linguiça, chouriço, salame, pois é, tudo isso é carne de porco, tá? Normalmente. Com relação ao tratamento medicamentoso, existe um tratamento medicamentoso, tá? É utilizada uma medicação comum chamada niclosamida, e pode ser utilizados também outras drogas, né? Mais usuais que forem prescritas pelo médico. E no caso de crianças e gestante principalmente, que tem uma certa restrição, né, com medicações, muitos médicos ainda prescrevem chá de semente de abóbora, né? Só uma curiosidade para vocês. Acaba prescrevendo esse chá e diz que é uma forma bem alternativa e eficiente para combater a infestação, né? Lembrando, pessoal, que deve haver um tratamento medicamentoso, um acompanhamento médico rigoroso para conferir se realmente está sendo tratada de forma correta ou não, tá? Então, resumidamente, só para vocês entenderem bem resumidamente essas fases do ciclo vital, do que acontece, a fase primária a primeira fase é ovo, né? A fase larval chama-se cisticerco. Fase adulta, tênia. Hospedeiros intermediários, porco e boi. Hospedeiro definitivo é o homem, tá? E a transmissão oral fecal. Então, dessa forma, bem resumida para vocês entenderem, tudo bem? Qualquer dúvida me avisem. Eu vou mostrar para vocês agora em câmera frontal as imagenzinhas para vocês acompanharem os ciclos, tá? Qualquer dúvida estarei à disposição, acompanhem o vídeo. Até já!